Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. PEC 169 de 2019 que vai trazer impactos na carreira docente. Pessoal, lembra lá na Constituição, no artigo 37, que o professor pode ter 2 cargos? Um cargo de professor, outro de professor, um cargo de professor, outro de técnico. Bom, a proposta de emenda à Constituição, ela pretende alterar esse quesito aí, pessoal, esse artigo importante da nossa Constituição, e é por isso que eu vou apresentar ele na tela para vocês nesse momento. O vídeo é para o Brasil inteiro, tá, gente? Uma análise aprofundada sobre a proposta de emenda à Constituição que visa alterar as regras de acumulação de cargos para professores do serviço público brasileiro. Acompanhe comigo, porque eu vou apresentar 5 pontos importantes aqui. Dentre eles, pessoal, o que é essa PEC 169 de 2019? Nós vamos entender a essência dessa proposta de emenda à Constituição. Vamos falar sobre a origem e as justificativas, os motivos por trás da proposta e seus objetivos declarados. Onde a PEC se encontra no processo legislativo até agosto de 2025. Lembrando que hoje, pessoal, nós vamos ter já uma discussão sobre essa PEC no Congresso Nacional. E vamos falar sobre os argumentos a favor e as críticas à proposta. Inclusive, aí inclui-se, né, a crítica da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que vê com preocupação a tramitação e possível aprovação dessa proposta de emenda à Constituição Federal. E as implicações e os próximos passos, pessoal. O que a PEC significa para o futuro da educação e da carreira docente? É um vídeo importante que a gente apresenta na tela para vocês nesse momento. Olha, pessoal, o que é a PEC 169 de 2019? Primeira coisa, ela vai alterar o texto da redação, né, da Constituição no seu artigo 37, inciso 16. Lá está dizendo o seguinte: o que diz o texto hoje? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e somente em 2 cargos de professor. Não tem problema, você não vai ter problema com o acúmulo de cargo em 2 cargos de professor. Via de regra, não. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E é aí que eles querem alterar essa letra B aí. Presta atenção nisso aí, tá, pessoal? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Agora, olha o que a PEC 169 propõe. Ela quer fazer uma alteração lá na letra B, que eu acabei de ler para vocês, no artigo 37, inciso 16. Ela quer fazer essa alteração aí, ó. O texto passará a vigorar assim, ó. A PEC 169 219 altera o inciso B para o seguinte: 1 cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários. Então, o texto vai mudar de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico para 1 cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários. Isso remove, pessoal, a exigência de que o segundo cargo, ou seja, técnico ou científico, ampliando as possibilidades de acúmulo para professores. Então, não vai ter mais essa exigência de que o segundo cargo seja técnico ou científico. Então, a princípio, a mudança vai ser outro cargo de qualquer natureza. Vamos seguir com o vídeo aqui para a gente poder explicar melhor isso aí. Por que essa mudança ela foi proposta, né? Tem uma questão de insegurança jurídica. O autor da PEC, que é o deputado Capitão Alberto Neto, ele argumenta que a definição de técnico ou científico é subjetiva e, de fato, gera muitas dúvidas e litígios. A proposta visa trazer maior objetividade e segurança jurídica para os profissionais da educação, né, os professores, que desejam acumular cargos. Quantas pessoas já perderam cargos aí por acúmulo ilícito em função de estar executando ou exercendo uma função de outra natureza, que não seja técnico ou científico? E autonomia e valorização. Segundo o propositor, né, permitir a acumulação com cargos de qualquer natureza daria mais autonomia profissional e seria uma forma de valorizar a carreira docente num período, pessoal, em que a gente está com dados tratando aí, né,
sobre a falta de professores para 2040. Só para confirmar a informação, pessoal, são 235 mil professores. Esse é o déficit para 2040 no Brasil, tá? Então presta atenção, porque o déficit é de 235 mil professores no Brasil. Então a situação é muito séria, né? E aí nós temos aqui algumas perspectivas e argumentos a favor da PEC 169/2019 e contra também. Primeira coisa, simplicidade e clareza. Defensores destacam a objetividade da proposta em eliminar essa subjetividade do termo técnico-científico, tornando a regra de acumulação mais transparente. Fato. Valorização docente. A PEC é vista como um meio de incentivar e valorizar o professor, oferecendo maior liberdade financeira e profissional ao permitir mais opções de segundo cargo. E aí é onde gera a controvérsia, né? Porque tem muita gente que vai bater nisso aí. Flexibilidade na carreira. A permissão para acumular com cargos de qualquer natureza pode abrir novas oportunidades, permitindo que professores explorem interesses e habilidades diversas. Bom, pessoal, esses são os argumentos, alguns dos argumentos a favor da PEC 169. Agora vamos ver os argumentos contrários à PEC 169. Primeiro, dizer que a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, eles manifestam sérias preocupações com os impactos dessa PEC. E aí vão citar aqui, ó, a desprofissionalização, que é o risco de que a medida leve à desprofissionalização, precarização do magistério, descaracterizando a carreira que já anda massacrada, né? Porque não há nenhuma política de valorização a esse tipo de projetos e propostas em relação à pejotização também, que alertam para uma possível pejotização dos professores, que poderiam ser tratados como prestadores de serviço, e aí vem perder alguns direitos trabalhistas importantíssimos. Cito aqui 13º, férias, a estabilidade, essa quantidade de contratações que está tendo todo ano, todos os anos os estados estão aderindo à contratação de professores, né? E aí vai, de fato, a palavra é prejudicando a função, né? Demais, porque você foge da lógica do concurso público, você foge da lógica do pagamento do piso salarial profissional nacional, você foge com a lógica também dos planos de carreira dos professores, porque é mais barato você ter servidor contratado do que servidor efetivo, isso é fato, né? E os estados estão aderindo a essa lógica de contratação. Então, de fato, a gente está tendo aí perdas absurdas. O impacto previdenciário, a proposta pode pressionar o sistema previdenciário, afetando a aposentadoria especial dos professores e a sustentabilidade do sistema. E a questão que eu citei agora do apagão docente, né? Que existe a preocupação de que a PEC possa, paradoxalmente, afastar profissionais qualificados da sala de aula, causando aí um apagão docente. Bom, um dilema para a educação pública: potenciais benefícios, riscos e prejuízos. Benefícios: mais clareza jurídica na acumulação de cargos, maior flexibilidade para o professor na busca de renda complementar, potencial valorização individual do profissional com mais autonomia. Em relação aos prejuízos e riscos: descaracterização da carreira docente e precarização, perda de direitos trabalhistas e previdenciários, um possível impacto na qualidade da educação e na dedicação ao ensino, ameaça à aposentadoria especial e à saúde do sistema previdenciário. Vocês estão vendo a nota aí que o canal da Educação está trazendo para vocês. Então, a aprovação da PEC, ela pode redefinir o perfil do profissional da educação pública no Brasil. Nós temos impactos visíveis, consequências diretas, direitos e previdência acabamos de ver, valorização profissional no tocante a isso aí, nós já temos um problema sério, e afetar diretamente na qualidade do ensino. É fundamental que a sociedade e os educadores acompanhem de perto os próximos passos da tramitação e participem ativamente do debate sobre essa proposta que impacta diretamente o futuro da educação no Brasil. O que propõe, né, pessoal? Os principais pontos aí, só para a gente finalizar o vídeo aqui, estamos encerrando. Permitir que professores acumulem cargo
de professor com outro de qualquer tipo, qualquer natureza, como diz o texto, desde que os horários não coincidam. O objetivo declarado é evitar insegurança jurídica sobre o que é técnico ou científico. E a situação atual? Está aprovada em comissão especial, foi em março de 2024, ainda sem votação no plenário, apesar de tentativas recentes, agosto de 2025. Voltou a ser debatido aí. Defensores vão argumentar que dará mais liberdade e valorização ao professor, e os críticos alertam que pode precarizar a profissão docente e enfraquecer direitos trabalhistas. Ô, gente, olha, para mais informações, nós temos que procurar as entidades de classe, os representantes do Congresso Nacional. Eu queria fazer uma provocação. E aí? Você é a favor dessa proposta de emenda à Constituição de número 169, que pretende, pessoal, alterar o inciso B da Constituição Federal, lá no seu artigo 37, que trata sobre o acúmulo de cargos por parte do professor, acabando com essa lógica de um cargo de professor mais um de científico técnico, e onde a lei ela vai ser alterada vai ser autorizado o acúmulo de cargos, desde que não haja coincidência de horários. Presta atenção nisso, tá, pessoal? Se houver horário coincidente, não tem jeito. Mas se você tiver um cargo de professor e cumulativamente você também tiver um outro cargo de qualquer natureza, você vai poder, nos termos dessa proposta de emenda à Constituição número 169, ter aí a licitude dos cargos para executar a função docente no nosso país. Eu quero saber a sua opinião, você é a favor ou você é contra a proposta de emenda à Constituição número 169? Coloca nos comentários e vamos discutindo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.